Prepare-se para mergulhar em uma análise cheia de detalhes, reviravoltas e ação, enquanto exploramos cada momento incrível do universo desse anime chamado Sakamoto Days. Vamos descobrir juntos o que torna esse anime tão cativante e cheio de surpresas que todo mundo adora. Sakamoto Days é aquele clássico mangá que todo mundo gostou e esperava um dia ser transformado em anime, e esse momento chegou, né? Agora a gente vai analisar esse primeiro episódio e ver se realmente esse anime ficou muito bom, ficou muito parecido com o mangá, porque o mangá é clássico, né? Mas antes disso, fala galera, eu me chamo Galk e sejam muito bem-vindos ao Playzone, o meu, o seu, o nosso canal. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Aqui tem sempre algo novo, emocionante e exclusivo esperando por você. Mas só quem se inscreve no canal e ativa o sininho recebe essas notificações e fica por dentro de tudo em primeira mão. Então não perca tempo, se inscreve agora, ative as notificações e garanta que você não vai perder nenhum momento épico. É claro, deixa o like, porque isso mostra que você está junto com a gente nessa jornada aqui incrível e bora fazer parte dessa grande comunidade. Então Taro Sakamoto era o lendário e temido assassino ali do submundo, né? E um dia, por acaso ali, ele decidiu abandonar a sua vida, né, de assassinatos e de crimes ao se apaixonar, né, por alguém. Realmente, ele conseguiu ali no meio daquela multidão encontrar a sua alma gêmea. E acabou também se casando. Agora, né, ele vive ali pacificamente como dono de uma pequena loja de conveniência em um bairro, né, distante das sombras do seu passado. Mas nem tanto, né? Sakamoto ele acaba ali engordando, né? Porque agora ele é um pai de família, então ele só fica na lojinha, come e dorme. E cuida da família, né? E ganhou muito peso e aparenta ser ali um homem comum e pacífico. Mas sua fama ainda atrai alguma atenção de certas pessoas, né? Como colegas e inimigos. Basicamente, né, o Taro Sakamoto, ele era tão imponente que todos os bandidos tinham medo dele, né? E basicamente todo mundo se espelhava também dele. Então, quando ele sumiu ali, né, da vida de crime do submundo, todo mundo acabou ali indo para qualquer lado, né? Mas algumas pessoas que idolatravam ele e o seguiam mesmo de verdade, foram atrás dele. Que é o caso ali do Shin, né? Que a gente vai ver mais à frente. Então, nesse episódio, somos apresentados ali a rotina de Taro Sakamoto e o jovem da telepatia que é o Shin, que também ali é um assassino do submundo, né? Só que ele tem alguns poderes especiais, né? Ele é um telepata. Então, a uma certa distância ele consegue ler seus pensamentos. Mas Shin, né, ele sempre buscou ali encontrar o Taro Sakamoto, mas nunca conseguiu encontrar. Mas então, em um belo dia ali trabalhando para uma outra organização, um sindicato criminoso, eles acabam enviando o Shin atrás de Sakamoto para eliminá-lo, né? Por quê? Porque o Taro Sakamoto ele acabou saindo ali, né, daquele sindicato que existia e não deu bola para ninguém. Então, isso era proibido, né? É uma regra que quem saísse acabaria sendo morto. E durante o confronto a gente vê que Shin descobre que o Sakamoto ele ainda possui algumas habilidades sobre-humanas. A aparência nunca fala, né, o que realmente a pessoa é. E mesmo aposentado, é incrivelmente ágil e eficiente. No entanto, ao invés de matar Shin, Sakamoto derrota Shin de uma forma muito criativa, totalmente não letal, né? Ele demonstra que abandonou esse caminho de crimes e de morte. Então vemos que Shin não conseguindo, né, matar ele, porque realmente o mestre foi um mestre para ele, né, como se fosse um pai. Cuidou dele, independente não conseguiu matar ele, já que ele abandonou, né, essa vida aí. O Shin acaba voltando para a organização e fala, né, que ó, não consegui matar ele não, cara. Deixa o cara viver a vida dele, agora o cara tem uma família e tudo mais. Eu morro no lugar dele. Só que o líder ali daquele sindicato decide matar o Shin. Vou matar ele e depois eu vou atrás do Sakamoto. Então o Shin acaba lendo a mente desse cara e decide acabar com o sindicato. Só que ele não esperava, né? Quem aparece lá? O Taro, mano. O Taro Sakamoto, simplesmente o assassino mais
letal de todos. E o que que acontece, né? Ele acaba eliminando todo mundo, mas de forma não letal. Então tem uma hora lá que o cara parece parece o Mr. Miyagi, velho. O cara pega dois hashi, pega a bala com hashi, tipo, mata o cara com hashi, tipo, só em ponto letal, tá ligado? Mas não mata os caras. O cara simplesmente ali, ele neutraliza o cara. E é muito bom, né, mano? Que tipo assim, parece que o cara é feito de ferro, porque ele consegue desviar, às vezes dá uma torcicolozinha, né? Ele faz um movimento um pouco mais brusco, porque ele tá acima do peso, dá uma torcicolo. E é muito engraçado, porque tem uns pontos desses que às vezes ele distende o músculo, aí o Shin vem com a bandagem ali e coloca. Pô, é muito engraçado. Então é um anime muito engraçado, cara. No começo, assim, tem episódios muito equilibrados, a história é bem equilibrada, o contexto geral é muito bom, né? O equilíbrio de humor é muito bom. Então, a bondade de Sakamoto e o seu desejo de proteger a sua família e viver uma vida tranquila, ele vai inspirar Shin ali no contexto geral da história. E que no final ali, né, o Sakamoto acaba dando ali para ele um avental. E o Shin decide se juntar ali à família e à lojinha, né? Só que não é uma lojinha qualquer, é a loja. Você vai ver mais à frente. O episódio equilibra humor, ação e momentos emocionantes, enquanto insinua que os outros assassinos ainda estão de olho em Sakamoto. Mas vão sempre estar, né? Porque aquilo ali não é uma loja comum. Não é uma loja de conveniência comum. É um quartel-general. Mano, e quando você olha o que, que tem lá dentro realmente, que não são só mercadorias, você fala: Meu Deus, esse cara ainda tá nativa. Sakamoto Days não é só um anime comum, né? Ele é mais um anime que vem aí surpreendendo nessa leva de animes que estão sendo criados com muita mistura, né? Única de ação, comédia, humor e emoção, cara. E é muito bom, né? Que isso aconteça porque quanto mais tipos de anime assim adaptado dessa maneira, melhor é, né? Para a comunidade nerd, todo mundo que gosta de anime adora ver, não fica preso só em um, dois animes por temporada, mas sim começar a ficar preso por mais animes. E assim a gente tem aí uma variedade muito boa e muito clássica de grandes obras dos grandes autores. E assim a gente conclui, né, essa análise do primeiro episódio de Sakamoto Days, que simplesmente, cara, essa obra é fantástica. Você não pode perder. Mas antes de encerrar, não se esqueça de ficar ligado nos próximos vídeos, que traremos mais notícias, curiosidades e informações imperdíveis sobre filmes, séries, animes e outras novidades do universo nerd. Eu vou ficando por aqui. Até mais.